Boa tarde, sou Rocir Berni, da Editora Alcance de Porto Alegre. Estamos mais uma vez na Feira do Livro de Porto Alegre, em sua 71ª edição. E temos o privilégio agora de estarmos com o Júlio Ribeiro, um escritor já reconhecido porque vem transmitindo aos leitores, aos interessados na literatura, as suas histórias, as mais variadas possíveis e todas elas muito ricas. Ele esteve neste momento autografando para uma grande fila de leitores nesta Feira do Livro. Eu vou pedir que ele, antes de falar sobre Um Trem para Varanasi, uma jornada pela Índia em busca do amor, fale sua experiência anterior dos outros livros. Júlio Ribeiro. Boa tarde, Rossi. É uma honra estar aqui mais uma vez contigo e é a terceira vez que eu estou com Alcance aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. E eu acho que vai enriquecendo como pessoa, vai enriquecendo como autor. E é uma jornada, como tudo, né? Como nós falamos lá no Rio, na Bienal. É uma jornada que a gente vai conseguindo se aprimorar, vai conseguindo se organizar. E digamos assim, uma aposta de longo prazo. Né? Sim, mas tudo isso graças às tuas qualidades todas, porque mais do que um escritor, tu é um homem que trabalha, acredita com todas as forças no que tu está fazendo, no que está publicando. Sim, exatamente isso. Eu acho que o escrever é uma parte que a gente vai conseguindo refinar nossos próprios pensamentos, refinar no sentido de aprimorar, de qualificar, e quando a gente consegue colocar isso no papel, fazer essas reflexões, porque dentro dos personagens, eu ouço muitas das pessoas perguntar, mas teus livros são autobiográficos? Não, eles são ficção pura. Mas é evidente que as reflexões... É impossível separar o autor, digamos assim, do ser humano que está transferindo ali também pelos personagens a sua experiência de vida. Exatamente, então as reflexões, o olhar, às vezes muita coisa é nossa, muita coisa é a tua bagagem que tu construiu, a tua percepção, a tua forma de ler o mundo, né, vai estar presente nos teus personagens. E isso é muito rico porque a gente começa, e tu deve saber melhor que eu, isso, é que a gente vai se cobrando cada vez mais. Quer dizer, uma vez eu lancei um livro, né, há muitos anos, e eu achava que podia dar para um professor de português revisar que eu resolveria. Não é assim que funciona. Tu tem que ser um revisor profissional, que vive no meio do literário, aquela coisa toda. A forma como tu trabalha os livros, né, e a ideia do que tu quer passar em cada livro. Então, assim, tudo isso a gente vai abrindo o leque de percepção. E eu tenho muito orgulho hoje de chegar, né, a um ponto que eu consigo ver o meu trabalho já de alguma forma tendo um reconhecimento. Claro que é um reconhecimento ainda incipiente, mas ele está tendo um reconhecimento. Aos pouquinhos ele está tendo um reconhecimento. Incipiente e firme. Tanto é que eu estava lembrando agora, em junho agora deste ano, estivemos autografando na Bienal do Livro no Rio de Janeiro. E eu lembro que tu ficasse muito entusiasmado, porque também se entusiasmaram com tua publicação. Sim, exatamente. Eu estive na Bienal do Rio esse ano, estive na Bienal de Pernambuco também esse ano. E pelos mais variados locais, a recepção da obra é muito boa. As pessoas gostam, os feedbacks que eu recebo são muito bons, né? Os comentários nas redes sociais são positivos. Isso entusiasma a gente, né? De continuar escrevendo, continuar buscando, mas sempre de uma maneira assim, no ritmo da vida, sabe? Sim. Eu trabalho muito com gente o tempo todo, eu trabalho nesse meio, mas eu sei, assim, quando começar um livro, eu não tenho aquela... hoje em dia se fala, então o escritor tem que escrever todo dia, não, eu leio todo dia, mas para escrever tem o tempo, sabe? E a vida me dá o time, né, que eu vou começar a escrever um outro livro, um outro romance, ela vem muito natural. Assim. Sim, sem dúvida, Júlio. E Um Trem para Varanasi comprovou a sua receptividade, o carinho que todos abraçaram esta obra, porque o Júlio acabou de lançar aqui na Feira do Livro de Porto Alegre e não parou um minuto o tempo todo de autografar essa sua importante obra. E vejo que todos se entusiasmaram com esta tua nova publicação. Então nos fala do que trata, apesar que o título entrega
toda a profundidade do livro, Um Trem para Varanasi. Um Trem para Varanasi é um trabalho de investigativo. Investigativo não seria a palavra certa, mas é vivencial, vivenciado, experimental, no sentido de que o meu personagem ele vai para uma cultura muito diferente da sua. E tu fizeste mesmo a viagem, não foi ficção, só leitura, tu fizeste a viagem. Sim, eu estive na Índia, não teria como fazer diferente, porque a Índia é muito... é um universo. É um universo à parte, entendeu? Então é uma cultura muito rica, muito antiga, muito rica. E eu tinha que ver com meus próprios olhos para conseguir traduzir com o mínimo de realismo, digamos assim, de onde eu estava falando, né? Mas é mais nesse sentido, é mais no sentido de ambientar o personagem, né? Porque o livro, quando eu fui para lá, eu estava com 70%, 80% do livro pronto. Mas a ideia era ambientar, e o ambientar tem que estar lá, porque a Índia é muito, muito diferente. Eu acho que de certa forma eu consegui, porque eu consegui construir, costurar uma história, costurar um romance que ele vai misturando essa vivência desse personagem, que era uma pessoa aqui do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, que vai misturando, vai costurando com a vivência que ele vai experimentando na Índia, né? E ao mesmo tempo a reflexão sobre a vida. Eu estava falando com outro escritor ali sobre isso, que os meus personagens têm esse cunho de fazer uma autocrítica. Sim, sim. Então, naquele outro livro que nós lançamos, que está esgotado, inclusive, o Chimarrão com o Diabo. Chimarrão com o Diabo, ele chama muita atenção por todos os motivos. E exatamente, o personagem, ele chega, aos 65 anos da vida dele, ele acha que ele é um cara, assim, que não fez nada, que uma vida foi improdutiva. E quando ele começa a fazer a autorreflexão, ele percebe que não, que a vida dele teve momentos interessantes, teve momentos de riqueza, de momentos de felicidade plena, de amor pleno. Então eu acho que todo mundo faz um pouco isso na vida, principalmente quando mais a maturidade vem chegando nas pessoas. E meus personagens carregam isso. Esse livro aqui, O Trem para Varanasi, o Caio, ele, embora seja bem mais jovem que o outro personagem do outro livro, mas ele faz a mesma reflexão sobre a vida, né? E a gente começa a revisitar o nosso passado, né? E justamente para entender, para compreender como é que nós construímos a nossa história, né? Então eu acho que o Caio traduz um pouco isso numa perspectiva mais jovem, né? Fala em mais jovem, a palavra-chave do que eu tinha minha observação agora. Tu tivesse, assim, entre outras pessoas, muitos jovens na fila do livro pegando seus autógrafos. Tu, como professor, como o homem que é o exemplo, que ensina, conseguiu mobilizar a tua escola, tu como professor, para mostrar a eles que há algo mais interessante do que as telas, que é um livro. Esse é um dilema que vivem todos os professores hoje, que a sociedade, de modo geral, vive, né? Os jovens, a escravidão das telas para os jovens. E isso a gente sabe que em qualquer país do mundo hoje está sendo um problema. Eu vi uma entrevista do príncipe William, e aí o jornalista perguntou para ele se os filhos dele tinham celular. Ele disse que não, meus filhos não têm celular. Se o príncipe... E não é porque não pode comprar. E não é porque não possa comprar o melhor do mundo, né? Então tem alguma coisa, né? Faz algum sentido, né? Então a nossa luta é essa, que é essa disputa desigual com as telas. Mas a literatura já ultrapassou muitos momentos na história da humanidade. Dificuldades, né? Dificuldades, sempre superou e sempre sobreviveu. E a gente sabe que boa parte do nosso desenvolvimento cognitivo vem da leitura e da escrita. O desenvolvimento cognitivo do ser humano, a partir do momento que nós pararmos de ler, pararmos de escrever, nós vamos ter um retrocesso cognitivo. Sem dúvida. Então a gente tem essa disputa e na medida do possível, sim, eu tento cativar os alunos para a leitura, eu tento fomentar a leitura neles e me coloco também como uma forma de exemplo de pessoas que partiram do mesmo ponto que eles e conseguem alcançar algumas coisas pela literatura. Eu até brinco com eles, eu saio daqui de Canoas e vou ser homenageado no Copacabana Palace só porque eu escrevo, né? Então isso faz algum sentido, né? Júlio, e é impossível também depois falar o primeiro, segundo, terceiro livro, nos
no final dessa nossa rápida entrevista, nos fala sobre o próximo ou próximos projetos. Eu estou maturando ainda. Primeiro eu preciso, acho que o ano que vem, Luciano, nós vamos relançar o Chimarrão com o Diabo, porque as pessoas estão pedindo. Muito, muito. Então eu quero... vamos editar algumas coisas, que eu acho que hoje hoje a minha maturidade como escritor, algumas coisas eu posso pincelar ali, mas são pouquíssimas. E quero editar e a partir e depois começar a pensar uma obra nova, alguma coisa nova, mas assim, ó, eu espero essa ideia chegar. Claro, é. Quando chega a ideia, Ela é forte. Ela é forte, tu tem a certeza, não sei se acontece contigo. Sem dúvida. Mas é isso que eu estava querendo, é esse caminho, e aí vai embora. E aí vai toda a energia. Exatamente. Então, Um Trem para Varanasi, uma entrevista rápida, mas profunda com Júlio Ribeiro. Muito agradecido, Júlio. Eu que agradeço você mais uma vez pelo apoio, pelo incentivo. A Editorial Cândido está sempre junto com a gente, sempre incentivando, levando pela mão mesmo o escritor, e é isso que a gente precisa. Caminhando juntos. Muito obrigado.